Sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, nós vamos falar agora sobre saúde. Especialistas alertam para o cuidado do uso do remédio semaglutida para emagrecimento, aliado inclusive com outros medicamentos. E quem vai falar conosco sobre esse caso é a médica endocrinologista e professora da Escola de Medicina e Ciência da PUC lá do Paraná, professora Ana Cristina Ravazani de Almeida. Professora, muito bom dia. Bom dia. Nós temos tomado ciência de que muitas pessoas estão se utilizando desse medicamento. Queria que a senhora nos trouxesse essas informações. Ele é indicado para o diabetes, né? E as pessoas estão o utilizando para o emagrecimento. Eu queria que a senhora falasse aí das complicações que podem surgir justamente dessa utilização. Bom dia. Então, eu acho que essa é uma oportunidade boa para a gente poder falar sobre esse assunto, visto que essa medicação ela foi aprovada já pela Anvisa para o uso no tratamento da obesidade. O que tem acontecido é que essa medicação, apesar de aprovada, ela ainda não está comercializada para esse uso e começou-se um uso, vamos dizer, que a gente chama fora da bula ou off-label, dessa medicação baseada nos estudos que mostraram o benefício dela na perda de peso. Se isso é feito com o acompanhamento de algum médico que se responsabilize pelo uso fora da bula dessa medicação, isso até pode ser aceito em algumas situações. O que tem acontecido é que, como várias outras medicações para o tratamento de obesidade no Brasil, começa uma busca desenfreada a um tratamento sem orientação adequada, sem acompanhamento médico e muitas vezes usada de forma inadequada e até perigosa. Então, o que a gente recomenda é que a medicação, essa e qualquer outra, deve ser feita com prescrição médica, com um médico se responsabilizando e acompanhando esse paciente, para que esse tipo de situação não aconteça com uma medicação que pode sim trazer futuramente muitos benefícios no tratamento da obesidade, desde que seja feito na hora certa, com a pessoa certa e da forma correta. Então, de fato, o medicamento, a origem dele era para o tratamento do diabetes, mas como a senhora disse, então ele até pode ser utilizado aí nessa questão do emagrecimento, desde que haja o devido controle médico. Seria isso, professora? Seria isso, mas deixo bem claro que essa medicação, apesar de ter sido aprovada na Anvisa para o tratamento da obesidade, ela ainda não está sendo comercializada para essa finalidade. Então, ela é uma medicação que iniciou-se o uso para o tratamento de diabetes, na sequência foram feitos estudos para o tratamento da obesidade. Essa droga foi aprovada na Anvisa para o tratamento da obesidade e está em vias de ser liberada para comercialização para o tratamento da obesidade. Então, existe toda uma ciência por trás disso. O que está acontecendo no momento é um uso inadequado da medicação e isso sim pode trazer riscos, de fato. E com esse uso inadequado, quais as consequências que essas pessoas que estão fazendo esse uso aí, que não é o correto, o que pode acontecer, doutora? Primeiro que essa medicação ela pode causar um efeito colateral que é sabido, que é náuseas e vômitos. O uso inadequado, seja na dose, seja na frequência inadequada, pode exacerbar esses efeitos colaterais. E eu acho que o mais grave ainda, pode causar efeitos colaterais que nós não conhecemos, porque a droga não foi testada para uso diariamente, por exemplo, e a gente tem sabido de casos de pacientes que estão usando a droga diariamente, ela é de uso semanal, tem uma dose limite para o uso seguro, porque é a dose limite que foi estudada. Então, a gente não se pode assegurar ninguém, se a medicação for usada na frequência e na dose inadequada, qual o efeito colateral que essa pessoa ainda possa ter, porque a gente pode nem conhecer esse efeito colateral. Exato, e eu imagino que possa trazer uma gravidade maior e dependendo do caso, cada pessoa é uma pessoa, mas pode levar até a morte, doutora? É possível, porque não se sabe o que pode acontecer. Eu tive notícia de pessoas que estavam usando uma dose que era 10 vezes o valor da dose máxima permitida, ou seja, não se sabe que tipo de efeito colateral isso pode causar e é possível até que possa causar algum efeito colateral que seja fatal.
Hoje, então, as pessoas estão comprando esse medicamento de que forma, né? Então, seria com atestado, é necessário, evidentemente, a apresentação de uma receita? Já existe, infelizmente, um comércio irregular? Existe um comércio irregular pelo fato de que essa medicação pode ser comprada sem receita controlada. Então, o que acontece? Você pode chegar numa farmácia, pedir a medicação e sair com ela sem nenhuma receita, né? E isso é o que está trazendo esse tipo de problema que a gente está vendo agora. Isso tudo começou com a divulgação na mídia leiga sobre o uso dessa medicação para obesidade e seus benefícios. Então, houve uma corrida às farmácias para compra da medicação mesmo sem receita ou sem orientação adequada pelo médico endocrinologista especialista, e essa corrida foi tão grande que está faltando medicação para os pacientes que são diabéticos, por exemplo. Agora, o remédio custa caro, porque a gente sabe que as pessoas estão fazendo de tudo mesmo aí pela questão estética, né? O Brasil é marcado por isso, né? Esse remédio, além disso, ele é barato, ele é caro? Não, é uma medicação que tem um custo bem elevado, né? E até por isso que ela deveria ser usada com cautela e da forma correta. Sem dúvida. Então, doutora, aproveitando, como a senhora falou desde o início aí, essa prestação de serviço, né, que nós estamos fazendo de fato, né? Eu mesmo já ouvi pessoas que estão utilizando, conheço pessoas que estão utilizando esse remédio com esse propósito do emagrecimento e comemoram o resultado. Eu queria que a senhora fizesse, então, aí a recomendação para essas pessoas que têm interesse, estão ouvindo, cada vez mais tomando ciência desse medicamento. E como a senhora disse, pode comprar, embora seja caro, pode ir lá na farmácia e sair com ele sem problema nenhum. Queria que a senhora, então, finalizasse a nossa entrevista trazendo todo esse quadro de perigo e também de precaução. Então eu acho que eu gostaria de deixar bem claro que a obesidade é uma doença crônica que tem indicação de tratamento médico em algumas situações. Quando eu digo tratamento médico, é tratamento com medicamento. Existe uma indicação precisa de em que situações que os medicamentos devem e podem ser usados. E, portanto, qualquer medicamento, seja esse ou qualquer outro medicamento para tratamento de emagrecimento, deve ser prescrito por um médico, de preferência um médico especialista ou endocrinologista, para que a pessoa possa colher o melhor fruto dessa medicação sem correr nenhum risco. Então, é um recado que eu posso deixar, porque senão a gente fica com a impressão de que a gente nunca deve tratar obesidade com medicamento, e isso não é verdade. Isso só deve ser feito da maneira correta. E em breve essa medicação vai estar no mercado, nas farmácias, para tratamento de obesidade, e não por isso que ela deve ser usada de forma indiscriminada. Então, de qualquer modo, o recado é o mesmo. Mesmo quando a medicação estiver nas farmácias já aprovada para esse uso específico. Conversamos com a endocrinologista Ana Cristina Ravazzi de Almeida, professora da PUC do Paraná, falando a respeito desse medicamento. Professora, muito obrigado pela participação da senhora aqui na programação da Jovem Pan. Obrigada a vocês e um bom dia. Muito bom dia. Agora são